Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um vídeo de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 15/8, com os fechamentos da sexta-feira, dia 12. Sexta-feira que o Ibovespa ficou inalterado, mas que no final das contas serviu para romper a linha do semanal. Então, pela primeira vez desde 2010, o Ibovespa fecha acima dessa linha aqui do semanal que vem jogando os preços para baixo. Tá? O que isso quer dizer? Né? A gente estava vendo ele chegar aqui nessa linha e viu ele passar aqui da linha agora essa semana com uma certa volatilidade. O que quer dizer volatilidade? Né? Ele não passou direto, ele bateu na linha, ficou lutando com a linha aqui 3 semanas praticamente. Nessa semana aqui foi a quarta, nos últimos 2 dias é que ele deu uma espichada aí para cima, e aí praticamente só na quinta-feira, né, ele espichou, e nessa sexta-feira ele ficou paradinho aí, a variação do Ibovespa hoje 0%, né? Realmente ele ficou bem estacionado. Isso quer dizer que a volatilidade deve continuar ainda mais um tempo, até o fechamento do gráfico mensal. O que a gente tem no gráfico mensal? Vamos voltar aqui para o gráfico semanal. Ó, a nossa linha aqui de tendência do gráfico semanal, agora eu vou mudar para o gráfico mensal. Muito bem, estamos agora no gráfico mensal. O que a gente pode ver no gráfico mensal? Né? A mesma linha, os mesmos pontos, tá, de toque, são válidos do gráfico semanal para o gráfico mensal. Vou até chegar mais perto aqui para a gente ver melhor. O mês passado, em julho, ela chegou perto da linha, mas não passou, né? E agora, nesse mês, agora está passando, mas a gente ainda está no dia 12 do mês, né? Então, se o Ibovespa der uma voltada aqui nesse gráfico mensal, a gente está vendo pelo gráfico semanal, mas o gráfico semanal estava seguindo certinho o gráfico mensal. Se ele fechar o dia 31 de agosto aí para cima, legal, temos finalmente o nosso comprimento e podemos dar uma projeção específica para cima. Se não fecharmos o 31 de agosto para cima, se fechar aqui o mensal para baixo, é um sinal falso lá no semanal. Tá? Então essa é a leitura que eu tenho desses gráficos e que, na verdade, esses gráficos desse jeito, descasados, está coincidindo perfeitamente com a votação do impeachment, né, que a gente está tendo aí da Dilma, mas não tem nada a ver com o impeachment que eu estou vendo aqui. O que eu estou vendo aqui é relacionado mesmo aos gráficos semanais e mensais. Tá? Mesma coisa aqui no gráfico semanal do Ibovespa Futuro, com a diferença que essa semana aqui no Ibovespa Futuro, né, ele já voltou aqui para os 58.180 para fechar a semana dentro da linha de tendência, né, que vem lá desde 2010, a linha de cima. Então ele ficou dentro dessa faixa aí durante 2 semanas. Na primeira semana ele entrou, né? Depois ficou mais 2 semanas dentro da faixa, aí de segunda a sexta-feira. E nessa semana ele acabou ficando também dentro da faixa nos leilões de abertura e fechamento, embora na quinta-feira tenha dado uma passadinha aí, fez uma furadinha aqui para cima, né, da linha, ó, mas ele fechou para baixo também. Tá? Então o que a gente tem, tanto no Ibovespa Futuro semanal, como nos mensais, tanto do Ibovespa Futuro como do Ibovespa à vista, é ainda um sinal de aguarde, né? Embora o Ibovespa à vista já tenha passado no semanal para cima da linha de resistência, a gente ainda tem esse sinal de aguarde aí até o fim do mês nos outros gráficos mais longos. Falando agora do dólar, a gente viu o dólar hoje subindo para 3,20, né? E isso responde, eu tive algumas conversas com o pessoal que me disse: poxa, Carlos, você não quis abrir a venda até o 303, estava tão bonito aquele triângulo, né? Por que você não abriu? Acho que você está errado, porque vai cair, né? E aí começa a entrar o discurso fundamentalista de porque tem muito fluxo para entrar, aquelas coisas que você fica lendo nos jornais, né? Na verdade na internet, hoje o jornal é web, né? Aí o que acontece? A gente tem 2 variáveis na análise técnica, né? Todo mundo presta atenção no preço, que é uma delas. Tá? Mas o preço, ele não é nada sem a segunda variável. Qual que é a segunda variável? Aquela que liga o preço à realidade, aquela que liga o preço à executabilidade da estratégia. É o tempo, né? Então a variável 2 é o tempo, a variável 1 é o preço, a variável 2 é o tempo. A gente está vendo o gráfico do dólar derreter, a gente veio do 4,20 para o 3,20, né, durante o ano. A primeira projeção era 3,27, se fechasse abaixo a gente ia conseguir ampliar essa projeção para o 3,16 e se fechasse abaixo a gente ia ampliar para o 3,03. Isso aí foi condição
dada na análise antes de atingir os objetivos que a gente veio fazendo ao longo do ano. Primeira condição deu certo, passou para baixo do 3,27 e abriu projeção para o 3,16. Legal, bateu no 3,16, não fechou para baixo do 3,16, né? Deu uma escorregada depois de ter batido no 3,16, deu uma escorregada para baixo, que foi quando eu não abri a projeção para o 3,03, mas eu não abri agora a projeção para o 3,03. Ele ainda vai se movimentar no tempo, né? E podemos ter o 3,03 aparecendo na projeção, tá? Mas por agora ele não apareceu e realmente por agora ele subiu, voltou para o 3,21. Mas tem muita resistência também no dólar para subir, né? A gente está vendo, além dessas duas linhas que ele cravou hoje, né? E lembro de novo, né? Todos os dias eu falo isso, mas é importante falar que esse último preço que a gente está vendo aqui no gráfico não é o leilão de fechamento, é o último preço negociado na bolsa, porque o dólar não tem leilão de fechamento. Tá? Então, esse último preço negociado na bolsa é o preço que uma pessoa fez lá com a outra, não necessariamente é um consenso de mercado. De qualquer forma, ele não conseguiu passar para cima das linhas, né? Ele chegou nas linhas de resistência aqui, o consenso do mercado pode ser um pouquinho mais baixo do que esse valor aqui de 3,21 para essa sexta-feira, tá? De qualquer forma, ele não conseguiu passar dessas linhas aqui. Se na semana que vem o dólar entrar nessa região do espaço em branco, acima do 3,23, ele pode voltar a testar o 3,27, né? Não quer dizer que vai mudar a tendência de queda que ele vem vindo, tá? Ele está fazendo uma correção de alta aí, o que é normal dentro de um gráfico que se esborrachou aí com 25%, né? Do zero até a máxima que ele atingiu. Então a gente está com o dólar andando de lado, aquele jargão clássico de muito tempo atrás do andar de lado, né? A gente está sem projeção de alta e sem projeção de baixa por enquanto, né? Nesse nosso horizonte curto de tempo aqui que a gente faz a análise de curtíssimo prazo, por enquanto a gente está sem uma projeção de baixa. Isso não quer dizer que o dólar não vá montar essa projeção de baixa para ir até o 3,03. Né? Na semana que vem mesmo, se ele voltar a fechar abaixo do 3,16, a gente já tem uma indicação de que ele pode vir para o 3,03, tá? E eu vou falar isso aqui na análise. Por enquanto a gente está vendo o dólar andar de lado, então ele está sem nenhuma projeção em aberto, né? Pronto, é isso que eu tinha para falar do dólar. Vamos falar agora dos papéis, começando pela Petrobras, que deu uma testada lá em cima no 12,44, mas voltou, né, para casa dos R$11, vou fechar aqui de novo abaixo dos 12, a projeção dela continua sendo de bater no 12,88, né, o Ibovespa Vista já deu uma fugida da nossa resistência, a gente viu aqui também os papéis, as blue chips fugindo, a gente vai ver algumas outras aí fugindo, inclusive a Ambev, que saiu de cima do muro para fugir, finalmente hoje para cima da resistência, né, mas ainda tem alguns papéis que podem complicar se virarem a casaca, um deles é a Petrobras, tá? A Petrobras pode complicar a vida do Ibovespa e ela não está dando nenhuma pinta de que ela vai cair, né? Muito pelo contrário, ela está tentando subir e não está conseguindo por algum motivo, que eu não sei qual, estou vendo pelo gráfico aqui, é bem nítido que a gente tem um paredão, né, que não deixa a Petrobras subir, toda vez que ela bate aqui nos R$12 ela volta, tá? Mas ela subindo também, ela pode atingir esses 12,88 em um dia, da mesma forma que o Itaú passou para cima da nossa resistência lá em um dia. Né? Esses movimentos, quando eles ficam muito represados, é igual um esguicho, né? Quando o cara liga a mangueira lá para molhar o jardim, se ele ficar segurando a ponta do esguicho, vai fazendo uma pressão lá dentro. Na hora que o cara solta a ponta, sai tudo junto de uma vez, com uma velocidade mais alta que o normal, né? E depois estabiliza. Então a mesma coisa pode acontecer aqui no gráfico da Petrobras. Tá? Você pode ver que aquele triângulo que tinha sido desenhado ontem estava tão fraco que até sumiu já, né? E mesmo que ele tivesse ainda desenhado, a gente estaria praticamente no vértice dele e não teria nenhuma projeção saindo, tá? Então a Petrobras continua apontada para o 12,88, isso não muda. A Vale 5 continua dentro do seu canalzinho de alta, embora ela esteja andando em torno aí do 15,43, do suporte 15,43. O canalzinho de alta também está bem visível aqui, também não muda nada. O Banco do Brasil tinha passado para cima do 21,51 ontem, continuou no embalo hoje para o 22,60. Vamos colocar aqui a linha da nossa resistência. A resistência, essa linhazinha da resistência aqui, está no 22,82. Então está bem próximo da linha. A máxima do dia foi exatamente no 22,82, né? Que foi essa linha do topo aqui. E a gente falou ontem, vamos repetir, né? A gente tem uma projeção até o 25,19 caso ele passe desse topo.
Tá? Por que que eu estou colocando esse topo aqui? Porque esse topo aqui é um topinho forte. Então, ele passando para cima desse topo aqui, a gente pode abrir a projeção do Fibonacci, nessa projeção que está desenhada no gráfico de Fibonacci, que é mesmo 25,19, mas a gente tem essa pequena resistência aqui desses topos anteriores, passando bem no meio do caminho. Vamos agora do Itaú. Itaú que tinha dado ponto de compra, fez o pullback, né? Está subindo de novo. Hoje conseguiu fazer uma máxima mais alta do que aquela máxima do dia do embalo, né? Ele subiu forte aqui, aí abriu e embalou, né? Isso aqui é engraçado para a gente ver como as pessoas elas gostam de repetir o movimento do passado, né? Então você vê o ponto de compra acontecendo forte, da mesma forma que tem o cara que vai esperar o pullback para comprar mais ou menos por aqui, você tem aquele cara que vê o negócio subindo e se desespera para comprar, né? E eles vão comprando até chegar no limite aqui, aí o último coitado que comprou lá em cima e de repente o negócio cai, né, 4%, provavelmente o cara que comprou aqui em cima vendeu aqui embaixo, né? É um trade de compra, tá andando aí dentro do normal, mas é bem nítido que a gente já viu várias vezes o pessoal fazendo umas operações assim, né? Mas tudo bem, o Itaú continua comprado com objetivo no 38,21, o stop dele estava aqui embaixo, no 32,86. Depois desse movimento aqui, essa fechada que ele deu, a gente pode subir o stop dele já para o 34,42. Né? O ponto de compra foi mais alto, né? O ponto de compra foi aqui no 35,24. Então, o ponto de compra não foi no 34,42, foi um pouco mais alto que foi no fechamento. Mas o stop já vem para o 34,42, já sobe um pouquinho, portanto. E aqui a Ambev, né? Daqui a pouco a gente vai falar do Dow Jones, mas para encerrar aqui a participação da Bovespa, vamos falar da Ambev, que sobe finalmente acima do 19,57. E a sua projeção é o 20,35. Tá? Da mesma forma que o Itaú, ela está sujeita ao famoso pullback, né? De volta para o 19,57. Vamos acompanhar, nem sempre elas fazem o pullback, né? Do jeito que ela veio aqui, ela está propensa a fazer pullback, porque ela já subiu 7% direto, né, em uma semana, ela veio subindo aí direto uma semana, finalmente deu o ponto de compra, ela pode fazer um pullback, se sustentar acima do 19,57, tem tudo para atingir lá o 20,35. Vou falar agora do Dow Jones, que depois de um recuo semana passada ele veio voltando, tá? E voltou de novo para próximo da máxima histórica, embora hoje ele não tenha dado, mas ontem ele tenha dado já máxima de novo, 18.638 pontos, né? O Dow Jones está com toda a pinta, ele já parou aqui para a segunda vez nesse patamar de preço, está com toda a pinta de que se ele continuar subindo na semana que vem acima dos 18.600, ele pode ir lá buscar a casa dos 19 até 20 mil pontos. Mas o 18.600 aqui realmente é uma resistência importante, e se ele não conseguir passar, ele forma um topo duplo, né? E esse topo duplo que vem aqui dos 18.500 até os 18.300, pode jogar o papel de volta para o seu suporte dos 18.000. Né? Então essa leitura aí fica para sexta-feira da semana que vem. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.